O Senhor Jesus está voltando. Isso para nós é consolo, é verdade, é esperança, é realidade. Olha o texto. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vamos juntos, o 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor, agrade em falar ao nosso coração, por favor. Que a Tua palavra possa mais uma vez penetrar, dividir, transformar, fazer aquilo que lhe aprouver. Que o ouvido mais surdo, coração mais endurecido, saia daqui quebrantado pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, por favor. Em nome de Jesus. Amém. O escritor, irmãos, ao comentar a Bíblia toda, depois de lê-la, ele escreveu uma carta para a sua igreja, estava ausente, distante, e a síntese da carta dizia assim: meus irmãos, fiquem tranquilos, eu li a Bíblia toda, e tudo vai acabar bem. Fiquem tranquilos, eu li a Bíblia toda, tudo vai acabar bem. Eu também já li a Bíblia toda. Eu posso dizer o que esse escritor disse. À luz de Apocalipse, tudo vai acabar bem para nós, povo de Deus. Na verdade, o palco está sendo montado, a estrutura está sendo organizada. Desde que Adão foi criado e Eva, o plano de redenção para a humanidade está sendo executado. Isso nós já poderíamos dizer que temos em torno de 6.000 anos, de Adão até hoje, por aí. Se você pensar nessa verdade, durante 6.000 anos de preparação da história, imagine então, quando ela for efetivada de fato e de verdade. 6.000 anos sendo preparado, o Filho de Deus pisa nessa terra, e já tem 2.000 anos que ele pisou. Imagine então, quando os nossos olhos contemplar a volta do Todo-Poderoso, depois de 6.000 anos de história, quão glorioso será. Nós estamos falando de Apocalipse, irmãos, um livro temido, né? Tem gente que diz: eu não consigo ler Apocalipse porque é difícil, mas é difícil mesmo. Apocalipse tem muitos símbolos, e é preciso interpretar os símbolos de forma correta para você não criar expectativa errada, ou fazer doutrina mentirosa. Apesar de ser um livro com muitos símbolos, é um livro muito glorioso. E quando você termina a leitura, você fica encantado, você fica de boca aberta, você fica, na linguagem do reverendo Lidugero, estupefato. Você fica, se você já leu o Apocalipse, você sabe do que eu estou falando. Aqui nós estamos no final da Bíblia, nós estamos no final do livro, Apocalipse 19. E o apóstolo João, que morreu por idade, depois de estar exilado, recebendo aquela revelação, numa ilha, ele vê os céus abertos. Apenas em momentos pontuais da história os céus se abriram. Poderia dizer a você, por exemplo, a guisa de lembrança,
quando Estevão está sendo apedrejado, aquele diácono lá de Atos capítulo 7 e 8, ele está sendo apedrejado, e enquanto é apedrejado, ele olha para os céus, e ele vê os céus abertos. E quando ele vê os céus abertos, ele vê o Senhor Jesus assentado naquele trono. O céu se abre em momentos pontuais da história. E é interessante que aqui João olha para cima, ele vê o céu aberto. Mas nessa visão, o céu está aberto porque a vitória do Redentor está sendo efetivada. Ele vê os céus abertos porque ele está vendo o noivo buscar a noiva. O Senhor Jesus cumprindo a sua promessa. E aqui, amados irmãos, eu tirei alguns aprendizados aqui quanto à vinda de Cristo, quanto à sua volta, para fazer o seu coração sair daqui hoje mais um pouco animado, impulsionado, com esperança da volta do nosso Senhor Jesus. A primeira verdade que eu queria chamar a sua atenção aqui, sobre o fato de que Ele está voltando, é que a sua vinda, a volta de Cristo, será visível. Para aqueles que estão vivos, eles verão a volta de Cristo. Olha o verso 11, vi, João diz, o céu aberto, e eis um cavalo branco. Para nós, essa cultura mais ocidental, que somos nós, a gente não dá tanta importância sobre o que a pessoa está assentada, mas no Oriente, importa muito sobre o que ela está assentada. Quando a Bíblia diz, na nossa versão, não fala que Jesus está sentado em cima do cavalo, mas na versão, por exemplo, que os batistas adotam, revista e corrigida, diz exatamente essa verdade. Jesus está assentado sobre o cavalo branco. Para a cultura oriental, onde você está assentado faz toda a diferença. Por isso que você vai mostrar a Bíblia mostrando Jesus assentado, né? Quando ele entra em Jerusalém, está sentado sobre um jumentinho. Lembra disso? A Bíblia diz em Apocalipse 5 que Jesus está assentado sobre um trono. Aqui está dizendo que Jesus vem assentado sobre um cavalo branco. Ou, irmãos, cavalo, na cultura bíblica, é um animal usado para guerrear. Você lembra que quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra montado em um jumentinho. Ele está dizendo o seguinte: eu sou rei, eu não vim para lutar uma batalha que vocês esperavam. Eles esperavam um Messias político, um Messias que lutasse. Mas Jesus não, ele entra montado num jumentinho, dizendo: eu vim trazer paz, eu vim trazer reconciliação, eu vim trazer perdão. E aqui, ele está num cavalo branco. Cavalo branco é sinal de vitória. É rei que monta em cavalo branco. O cavalo branco mostra que este rei é vitorioso, ele está sentado nele. Portanto, a volta de Cristo, ela vai ser, irmão amado, ela vai ser visível. Diz Apocalipse 1:7, eis que vem nas nuvens e todo olho verá, até mesmo o que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Em Atos, quando Jesus vai subir aos céus, Jesus, quando está subindo, ele diz assim em Atos: da mesma maneira que vocês estão o vendo subir, vocês o verão descer. É promessa, está para se cumprir. Talvez dentro de todas as promessas de Jesus, enquanto aqui esteve, a da sua volta seja uma das mais gloriosas. Ele sobe e ele diz: não é para sempre. Podem se preparar que eu vou voltar. E isso há 2000 anos. Então, se lá eles já estavam achando que estavam perto, imagine então nós. Quanto estamos perto da volta de Jesus. Eu queria que a gente tivesse mais perto do que a gente pensa. Mais perto do que a gente pensa. Tomara, oxalá. Tomara que a volta de Jesus será visível. Agora note em segundo lugar, à luz desse texto, a volta, a sua vinda será gloriosa. Chama a sua atenção, olha o verso 12. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há diademas. Irmãos, na Bíblia é o seguinte: rei usa coroa na Bíblia. Todo rei tinha uma coroa, mas na cabeça de Jesus não tem uma coroa, tem diademas, é plural. Este rei é o rei dos reis,
Este rei não é apenas um rei a mais, ele é rei acima de todos os reis. Olha mais o texto. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Eu queria chamar sua atenção aqui para 3 nomes de Jesus aqui na Bíblia. 3 nomes de Jesus aqui na Bíblia que você vai ver comigo. Notem vocês, o primeiro nome está no verso 12, que eu chamo de o nome do mistério. Porque o verso 12 diz assim: tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então, implicitamente eu posso dizer para você o seguinte: tudo que você conhece de Jesus, tudo que você conhece dele, é pouco comparado a quem ele é. O Senhor Jesus tem um nome que não pode ser compartilhado, porque não pode ser compreendido. O seu nome está acima de todos os nomes, e diz o texto bíblico que esse nome é um mistério. O verso 12 diz: tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. A sua vinda, irmãos, vai ser uma vinda gloriosa. Agora tem um segundo nome que está no verso 13, é o nome do seu ministério. Olha o verso 13: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui você precisa de ter uma compreensão bíblica. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, diz a Bíblia que quando vai criar, por exemplo, o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Verbo, que é Cristo, estava lá na criação. A palavra dita gerava. Deus dizia: haja luz, e a luz aparecia. Deus dizia: haja o firmamento, e o firmamento existia. A palavra, o verbo é que gerava essas coisas. Pois é, quando você vê João capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 14, vai dizer que ele estava entre nós, cheio de graça e de verdade, e João vai dizer: e vimos a sua glória. Lá em Gênesis capítulo 1, nós vimos o seu poder ao criar. Lá em João capítulo 1, nós vimos a sua glória, ao ressuscitar mortos, ao curar enfermos, a fazer milagres, nós vimos a sua glória. Aqui, em Apocalipse, diz o texto bíblico que nós estamos vendo o mesmo Jesus, lá de Gênesis 1, lá de João 1, o Verbo de Deus, agora cheio de poder e majestade e glória. Quando ele entra em Jerusalém montado num jumento, ele podia ser cuspido, ele podia ser zombado, ele podia ser humilhado, porque ele era o cordeiro, mas aqui não. Aqui o Senhor Jesus não pode ser cuspido, zombado, humilhado. Ele é cheio de glória e majestade. Ele é glorioso. Agora tem um terceiro nome. Olha o verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O manto, diz o texto bíblico de linho fino, na sua coxa uma inscrição: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você lembra quando ele estava diante de Pilatos? Você lembra o que Pilatos perguntou para Jesus? És tu o rei dos judeus? Você lembra o que Jesus respondeu? Jesus respondeu: tu o dizes. És tu o rei dos judeus? Quando Jesus morre, é pendurado no madeiro, colocaram uma inscrição em cima da cruz. Você lembra da inscrição? Rei. Como é que é a inscrição lá? Aqui está o rei dos judeus. Ironicamente, porque está morto. Ironicamente, você vai ver que o Senhor Jesus, quando voltar, na sua coxa tem uma inscrição não dizendo rei dos judeus, não dizendo rei de Pilatos. A inscrição diz: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pilatos, você morreu. Onde está você, Pilatos? Mas onde está Cristo? Vivo pelos séculos dos séculos, eternamente, gloriosamente, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse Jesus que vai vir para buscar a sua igreja. A sua vinda será visível?
será gloriosa, mas escute em terceiro lugar. A sua vinda será, amados irmãos, vitoriosa. Romanos 16 diz que em breve o Deus da paz esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Debaixo do meu pé e do seu. Por quê? Porque debaixo do pé de Cristo o diabo já está esmagado, derrotado. Essa história de que o diabo tem poder, eu já vi filmes que falam duas frentes de poder, o diabo guerreando com Jesus, naquela batalha. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo já está derrotado, o povo de Deus já é vitorioso, em breve ele vai ser esmagado debaixo do seu pé, porque lá atrás, quando ele enganou Eva, ele picou a mulher, ele tinha veneno, matou, o pecado entrou, a morte veio, mas agora ele vai estar debaixo dos nossos pés, e essa serpente não mais nos picará, ela não mais veneno possui, porque Cristo a venceu pelos séculos dos séculos, o poder da morte foi vencido, o diabo foi vencido, o pecado foi vencido, e a sua volta será vitoriosa. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca viu algo parecido, ou semelhante, ou mais ou menos igual à volta de Jesus quando ele voltar. Todo olho verá, será glorioso, será uma volta vitoriosa. Ele não vai vir mais num colo de uma mulher para precisar ser amamentado, cuidado, uma criança que chora, uma criança que perde, como seus pais o perderam no tempo. Não, ele não é esse Jesus, o Cordeiro que veio, ele vai ser o leão da tribo de Judá, aquele que veio como cordeiro, mas que volta como um leão, vitorioso, porque ele triunfou sobre todas as coisas, diabo, morte, pecado e tudo aquilo que você não consegue derrotar, em Cristo está derrotado. A sua volta será vitoriosa. Aí olha o verso 14, diz que quando Jesus voltar no verso 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A pergunta que eu quero te fazer é: quem são esses que compõem o exército que está com Cristo na sua volta? Quem são esses? É interessante, né? Você vê exércitos aí, você vê as armas, bazuca, tanques. Olha o exército de Jesus. O exército de Jesus tem montado em cavalo branco, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Não tem arma, você percebeu? Por quê? Porque o verdadeiro Cristo, o Senhor da história, já guerreou, já lutou, já venceu. O povo aqui já é vencedor. Quem são esses? Se você ler comigo o capítulo 19, o verso 7, vai contar para a gente quem são esses. Alegremo-nos, exultemo-nos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Sabe quem são? Somos nós. A sua igreja, a sua noiva. João já está nos vendo com Cristo na sua volta, nesse exército celestial. Todos aqueles que já viveram e morreram em Cristo. Todos aqueles que estão aqui, mas morrerão antes da sua volta. Todos aqueles que viverão, mas morrerão antes da sua volta. Esses compõem o povo lavado pelo sangue de Cristo. E João, quando vê o céu aberto, vê Cristo glorioso, vitorioso, mas vê Cristo não sozinho. Cristo está acompanhado da sua igreja, a sua noiva, vitoriosa, vestida de linho fino, branca. Esta igreja é vitoriosa, essa igreja é vencedora. Eu queria terminar minha palavra dizendo para você uma coisa: não tenha medo, irmão. Você não está desamparado. Aquele Jesus que andou aqui, viveu entre nós, prometeu que vai voltar, e em breve você vai contemplar a sua volta. Por mais difícil que seja a vida, mais dolorosa, mais tensa, nós não estamos sós. De repente, num piscar de olhos, ao soar da trombeta, Ele virá vitoriosamente, visivelmente,
gloriosamente. Diabo pode dizer que não, governos pode dizer que não, mas nada pode impedir a sua volta. Vi o céu aberto. Vi o céu aberto. Vamos cantar? Turma, vem cá para a gente louvar a Deus.